Vamos pedir para o Amilcar colocar a Ave Maria e vamos em frente. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, reencontramos-nos nessa noite com o coração pujando e pulsando de felicidade. É uma alegria quando divulgamos os teus evangelhos. É uma alegria quando divulgamos a doutrina espírita, cujo advento veio pela vossa vontade e soberanamente a vontade de Deus. Estamos aqui em teu nome, em nome de Deus e dos espíritos superiores responsáveis pela transmissão desses conhecimentos ao professor Allan Kardec, para nos alegrarmos juntos com o conhecimento que tu bem te disseste: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos então, queridos alunos, buscarmos o entendimento daquilo que o professor Kardec redigiu sob a orientação direta dos espíritos superiores. E com isso, darmos condições a todos nós, inclusive ao próprio médium, para aperfeiçoar a sua vida no destino final que nos cabe, que é o reencontro com Deus. Assim, em vosso nome, Jesus, em nome de Deus Onipotente, lembrando o mentor dessa casa, Frei Luiz, em nome de todas as entidades que participam desse trabalho, damos por aberto a nossa aula no dia 28 de abril do ano 2014, pela graça de Deus. Amém. Eu vou precisar da ajuda de vocês para ver se houve algum lugar que a gente parou aqui, onde já começou esse texto. Quer ver aqui, Amilcar? É esse aqui. É a pergunta 222. A gente já tocou esse assunto? Que eu não me lembro, hein? Hein? Esse não? Porque eu me esqueço. Academia de Unidade. Muito bem. Então, nós estamos trabalhando a pergunta 222, que se refere a uma tese que Allan Kardec defende sobre a reencarnação. E como ele é um eminente filósofo, ele realmente estabelece as condições e os argumentos para justificar a reencarnação. Isso é um trabalho de um filósofo, não é um trabalho propriamente da doutrina espírita, mas é um trabalho em que ele, como espírita, ele propõe a defesa da reencarnação que está inserida na própria doutrina. Então, nas aulas anteriores, nós já falamos algumas coisas, que essa pergunta é muito extensa, e hoje ele fala sobre uma comparação elementar, que ele chama de prosaica. Tudo que é prosaica vem da prosa,
elementar, trivial, comum, etc., em que um homem chegou à miséria extrema. E se dissesse alguém a ele: olha, você vai trabalhar um determinado tempo, que você, por esse tempo, vai ganhar uma imensa fortuna. E esse trabalho seu vai durar apenas 1 minuto. Bom, se esse homem fosse, como ele diz, o maior preguiçoso da terra, ele ia dizer: não, vamos trabalhar assim, não por 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, ou um dia, ou o que for, porque eu estou atrás dessa fortuna aqui. Eu estou atrás de acabar a minha vida na abundância. Muito bem, a riqueza que o indivíduo propõe, que Allan Kardec propõe nisso, do pegar um preguiçoso e prometer-lhe uma verdadeira fortuna, 1 hora, 1 dia ou um tempo determinado, é o que representa a vida corporal frente à eternidade. Se vocês entenderem que uma vida 70, 80 anos, alguém aqui tem 80 anos? Cadê Humberto? Carlos, sumiu Humberto? Tem que trazer ele de volta. Humberto tem 82 anos, sentava aqui na frente. Então, o que são 82 anos? Frente a uma existência milenar das diversas encarnações. Nada. Nada. Então ele propõe que uma vida, que é 1 segundo, um abrir e piscar de olhos, seja realmente dada para o serviço a Deus e o serviço ao bem. Então, vamos subir um pouquinho aqui, Amilcar. Nós ouvimos com muita frequência esse raciocínio. Como é que Deus, soberanamente justo e bom, vai nos obrigar a recomeçar uma vida cheia de provas, cheia de expiações, cheia de sofrimento? Se ele fosse bom, a nossa vida nova seria, pelo contrário, seria sem expiações, sem provas, sem sofrimentos. Enfim, muitos acham que o homem, pela reencarnação, está criando para si uma espécie de sofrimento perpétuo, por causa de alguns momentos de erro. Mas eles não entendem que esse sofrimento, na realidade, é a reparação dos erros dele. É como se fosse um presidiário que cometeu um crime e que tem que passar um período no presídio para, frente à sociedade, esgotar a sua pena. Depois, então, ele é solto e tem todas as condições de se reabilitar, se for isso possível para ele. Então, o sofrimento, a provação, a dor, não é vista na doutrina espírita como uma pena, como um castigo de Deus. É visto como um esforço de reabilitação. Quem faz fisioterapia, alguém faz fisioterapia aí? Mais ou menos. Sabe que para reabilitar às vezes uma pessoa de uma torção de joelho, com esgarçamento de ligamentos, ou uma torção de ombro, enfim, um problema fisioterápico, ou um problema de coluna, de compressão de raiz nervosa, tem que fazer um trabalho. E isso dói. Dói. Mas isso salva da dor. Há um provérbio inglês que diz: no gain without pain. Não tem conquistas sem dor. Isso quem sabe mais são os atletas. Os atletas todo dia, esses atletas de grande desempenho,
estão sempre com dores musculares, dores articulares, e eu cansei de ver amigos meus que jogam voleibol dizerem, Paulo, eu vou entrar hoje no jogo, estou cheio de dor, tem que tomar um Dorflex para jogar. Então, no gain without pain. Não tem lucro, não tem conquista sem dor. Não tem possibilidade de ser feliz se não cortar os erros cometidos nas vidas passadas. Mas a partir disso, nós aurimos uma paz e uma felicidade. Vamos andando aqui. E nesse momento, Allan Kardec, ele fala sobre uma situação de um operário. Um operário trabalhava numa fábrica e outro em outra fábrica. E ambos tinham as condições de ser sócio do dono da fábrica. Então acontece que ambos os operários fazem uma transgressão qualquer. Então tem dois pontos de vista. Um dono da fábrica diz assim: você não respeitou aqui a disciplina, ou você cometeu um ato indébito aqui na fábrica. Eu vou demitir você e não quero mais você aqui. E esse operário, por alguma razão qualquer, não arranja mais emprego e morre na miserabilidade. E o outro diz: não, você cometeu um ato que desabona. Eu vou dar uma oportunidade para você. Se você mostrar que tem condições de reparar o que você fez com o seu próprio trabalho e manter um comportamento íntegro, você pode voltar a ser meu sócio. Então ele pergunta: qual dos dois foi mais justo? Aquele que expulsou, sem possibilidades do operário buscar uma reparação da sua falta, ou aquele que admitiu que ele cometeu a falta, mas que tinha condições de uma maneira ou de outra procurar repará-la? Claro, vamos lá, que o mais justo é o que teve o quê? Teve a clemência. Mas Deus é a própria clemência, que é a disposição para perdoar, para ser indulgente. E seria o homem mais, se Deus é a própria clemência, ele seria mais rígido, mais inflexível, mais inexorável que esse dono da fábrica? Não. Não é possível que Deus seja esse homem que pune, esse ser que condena. Então, essa ideia que o nosso destino está sempre fixado por alguns anos de prova, ainda mesmo que quando dependeu de nós alcançarmos a perfeição na terra, tem algo doloroso. Quer dizer, pecou, vai para o inferno. Pecou, Jorge, vai para o inferno. Acabou. Quer que eu abra aqui meus livros de teologia aqui? Está aqui no meu livro, ó, código tal e tal e tal. Mas o Deus que nós temos é um Deus que perdoa, é um Deus indulgente. Pecou, vamos dar uma outra oportunidade. Uma não, vamos dar N oportunidades, ou seja, vamos dar N encarnações até que chegue ao ponto de equilíbrio na sua vida. Falamos então. Por outro lado, a ideia contrária é eminente consoladora. Essa aqui nos dá a oportunidade, já que não nos tira a esperança. Então, Allan Kardec conclui mais uma vez: sem nos pronunciarmos contra ou a favor a pluralidade das existências, porque ele está conduzindo esse raciocínio, sem defendermos ou admitirmos uma hipótese mais do que a outra, do Deus inclemente, do Deus clemente,
ou de uma encarnação só, ou de mais encarnações, diríamos que ninguém escolheria um julgamento onde não há apelação. É impossível haver um julgamento, Glorinha, que não haja um recurso, que não haja uma apelação. Então, aqui está o esquema que nós fizemos nessa primeira contestação do Allan Kardec, que realmente não é possível que Deus seja tão inflexível, tão punitivo, tão impiedoso quanto as pessoas acham, ou quanto determinadas religiões acham. Ou seja, nem só para talvez só para aqueles que seguem aquelas religiões é que Deus os levará ao céu. Mas todos nós que não seguimos aquela religião, vamos então ser levados para o inferno, porque Deus é impiedoso, Deus vai nos punir. Então não tem como. Então, esse absurdo, nós temos duas posturas, em que o destino é revogavelmente fixado por alguns anos na Terra, não tem direito ao recurso ou apelação. Tá, acabou-se. Uma encarnação e tchau, acabou-se. E a outra é o que o destino é sujeito aqui tem alguma coisa errada que ele... É a revogação. Aqui é revogação, hein? Ele furou aqui. A revogação por alguns anos na Terra, então o direito, ele tem direito ao recurso ou apelação, então tem a existência de direito. Nesse caso não tem direito, em que é irrevogavelmente condenado. E nesse caso aqui, ele tem direito, porque ele tem um recurso. Está claro isso? Nós não estamos falando de espiritismo, estamos falando de um pensamento que nós estamos construindo a partir de uma sentença sem recurso, que é a unicidade da vida, a única encarnação, ou a partir da pluralidade das existências, que é a reencarnação e que ela subentende a existência de recursos em relação ao homem, do homem em relação a Deus. Aí pensamos esse aforismo jurídico latino, que diz assim: impotentia excusat legem. Impotência excusat legem. Ou seja, a impossibilidade dispensa a observância da lei. Ou seja, se nós não temos a possibilidade de nós nos defendermos, e defesa é recurso, e defesa é argumentação, que nós chamamos em direito, é a contestação da acusação, da promotoria. Se nós só temos promotores, não temos advogados de defesa, não temos como contestar, não temos como arguir a acusação, não temos provas para justificar os nossos direitos, então essa lei não pode ser observada. Está claro? É a lei dos ditadores. É a lei dos ditadores. Você, meu filho, é um marginal, é isso, é aquilo, aquilo outro. Ali, o meu irmão também é um marginal, aquilo outro. Acabou, não tem direito, vai ser preso. Se você é oposição no meu governo, eu vou dizer que você está criando aqui, assolando a violência. E pronto, eu confundo você com a violência, com o caos. Então eu vou te condenar por você desobedecer a ordem constituída. E você não tem direito nem a se defender, como foi aquela deputada, né, na Venezuela, que foi expulsa do plenário porque ela não teve nem condição a se defender.
e teve que vir aqui a Brasília, né? E trazida pela oposição para poder dizer o que houve com ela, porque ela não tem acesso à defesa, então a lei não existe. E a lei não existindo, essa concepção de uma só vida, sem apelação, sem reparação, sem sofrimento, sem dor, de expiação em vidas futuras, ela cai por si mesma. Porque se o sujeito cometeu, vamos supor, um crime, que seja um crime, será que ele vai ser condenado eternamente pelo crime? Será que ele não tem direito a dizer, bem, eu cometi um crime, sim, eu quero que vocês me deem condições de reparar o crime que eu cometi, o ilícito que eu cometi? Claro que nós vamos dar. Ele tem que se defender. Então você tem a oportunidade. Busca a oportunidade e repara. E que oportunidade é essa? É a reencarnação. Por isso que os trabalhos dos médiuns de cura, regra geral, e de outra boa parte dos médios, é um trabalho de resgate. Porque os médios, coitados, esse médio de cura, são médios altamente endividados. E eles têm que seguir aquela linha de trabalho deles, recebendo aqueles espíritos que também são espíritos, também são endividados, porque senão não estariam ainda como espíritos imersos nas trevas que a Terra é, nas dificuldades que o mundo que nós vivemos. Então são espíritos difíceis, endividados, e são médios também endividados, que formam uma só união para poder efetivar a cura e resgatar eles dos maus que eles fizeram. Porque se esse médium não viesse como médium, ele podia vir numa cadeira de rodas. É assim que faz a escolha. Você quer vir paraplégico ou quer vir como médium? Você escolhe. Não, eu quero vir como médium. Tá bom, então você não vai se vir paraplégico, mas você vai ter que trabalhar e curar. E não pode reclamar, e não pode receber dinheiro, porque a mediunidade é um ato santo. Em espiritismo nós não recebemos dinheiro. Não existe isso na nossa doutrina. Nós não misturamos dinheiro com religião. Aliás, essa mistura é uma mistura muito suspeita, né? Ou prevalece a religião, ou prevalece o dinheiro. Eu acho que prevalece o dinheiro, Valtinho. Então, essa é a primeira lógica de uma sentença que Allan Kardec defendeu. Bom, isso são nossos comentários, né? Quando consideramos Deus eternamente justo, misericordioso e bom, e sobretudo nosso próprio Pai, como Deus fosse um pai biológico, ou mais ainda, em seu aspecto feminino de Deus, a Mãe Divina, para muitos a Nossa Senhora, seria, por certo, totalmente ideia absurda originasse de uma sabedoria, aqui Deus, tão cheia de amor, castigo ou pena irreparável. Jamais o meu pai ia me dar uma pena irreparável, jamais a minha mãe, jamais o pai de todos vocês ou a mãe de todos vocês iam dar um castigo irreparável. Yogananda tem uma bela frase que diz assim: que pai é esse que, se um filho peca, ele acende um caldeirão, bota a lenha embaixo e começa a ferver a água e bota o cara dentro do caldeirão como se fosse o inferno? Que pai é esse que quer queimar o filho nas trevas, queimar o filho nas águas, no fogo, né? Que pai é esse? Isso não é pai, isso não tem amor, não tem perdão. Pelo contrário, quem é pai sabe que faz tudo pelos filhos, né? Dá mais às vezes que a mãe também, né? Então a mãe dá mais pelos filhos do que o marido, e o marido dá mais pelos filhos do que da esposa. Quem sabe, sabe que é assim. Que o amor do pai e o amor da mãe é o amor pelos filhos, é um amor indimensionável. Já na relação conjugal, uma coisa assim, né? Tem os seus altos e baixos. Né? Então, quem que não vai fazer tudo pelo filho ou pela filha, né?
Então, que pai é esse, né? Bom, está aqui, deixar-nos queimar qual espécie de ferro, imergir no caldeirão. Isso Yogananda aqui diz em água fervente, né? Pelo contrário, dar-nos-ia um castigo, por sinal um bom castigo, para que não repetíssemos a falta. Então, quando eu fazia alguma coisa errada, meu pai me botava de bundinha para cima e pá, dava umas chineladas leve. Naquela época era assim. Hoje é crueldade dos pais, né? Bater nos filhos, depende da forma, né? Mas dava aquela chinelada leve e tal, mais para a significação do meu erro e eu tomar conhecimento que tinha feito a coisa errada, né? Bom, essa é a lógica que o professor Kardec propôs aqui, nesse primeiro postulação sobre a reencarnação versus a unicidade da vida, ou seja, uma só encarnação, né? E essa proposição da misericórdia é confirmada aqui nos evangelhos. Vamos lá, Milka? Mateus 5,7, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Está lá Jesus. Não é? Então, há uma contradição até com os evangelhos. Quem tem misericórdia, obtém a misericórdia. E misericórdia é clemência, é compaixão, não é? É uma situação de indulgência, é tudo isso. Cheio de amor, cheio de bondade, cheio de ternura, é assim que nós temos que viver. Bom, então, como Jesus é preposto de Deus e nos propõe aqui a misericórdia, e sendo ele preposto, o que ele dizia tinha o vigor de uma lei divina, vocês têm que atentar bem para isso, como eu me atento, o que Jesus diz não são palavras simples, não são coisas de retórica, são leis, são a expressão da verdade, ou da verdade maior. Então ele é firme nisso. Então se ele diz bem-aventurados os misericordiosos, porque serão alvo da misericórdia, ele realmente está dando força a essa lei, que é a lei da misericórdia, que é uma lei que promana, que se origina em Deus, né? E Allan Kardec complementa a misericórdia, o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Quando nós somos brandos e pacíficos, somos doces e suaves, nós somos misericordiosos. Quando nós somos arrogantes, somos duros, somos inflexíveis, nós somos impiedosos, né? O esquecimento das ofensas, diz ainda, é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, todos nós, mais uma vez, temos que esquecer nossas ofensas, as ofensas que fizeram contra nós. Toda alma elevada, ela sabe que tem que perdoar, mais dia ou menos dia, e que não pode ficar ruminando, mastigando, digerindo sem fim as suas dores, a sua mágoa, porque o fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Ciclano me traiu. Tudo bem, e daí? E daí? Isso é um problema dele, ele que não fez, não foi ele que fez? Ou fui eu? Eu não fui. Então eu estou limpo e ele está sujo. Isso é com ele, não é comigo. Eu não vou agora propalar o que ele fez também, porque isso nem é caridade, nem tentar denegri-lo mais ou trazer para ele algum tipo de calúnia. Eu vou sair disso numa boa. E é isso que eu faço para vocês. Vocês vão dar gargalhada e vão rir. Porque muitos problemas que fizeram com vocês há mais ou menos 10 anos atrás, hoje vocês se esqueceram e dão gargalhada. É questão até de tempo. Tem pessoas que nos prejudicaram, depois de um tempo, vocês perdoam, aquilo ali passa um tempo, aquela pessoa vinha na nossa mente todo dia,
de repente começa a desaparecer, não vem com menos frequência e tal, e um dia a gente esquece da pessoa, e de repente alguém lembra alguma coisa, fala, ih, é mesmo, puxa, mas faz tanto tempo, porque a gente esqueceu. Se não esquecesse, foi mesmo, porque tinha acontecido ontem na nossa mente. Então o esquecimento, ele afasta, ele sopra com o tempo as coisas e bota para o passado. E o passado, já diz outro mestre indiano, tem que ser um tapete, sabe, Rose? Que a gente pesa assim, ó, pisar e ir embora. Não tem que puxar o passado para cá. Não pode puxar o passado para o dia de hoje. Não tem nada a ver com o passado. Nós não somos nada que fomos no passado. Hoje somos diferentes, até fisionomicamente somos diferentes. Tem colega lá da minha turma na faculdade que eu vejo assim, eu não sei o nome dele. Estou formado lá uns 40 e poucos anos na faculdade. Aí quando a gente dá festa, sabe o que a gente faz, Jorge? Bota o crachá do cara aqui, com a foto de formatura, quando eu tinha 24 anos. Eu tenho um crachá com uma foto, eu vou trazer. Vocês nunca vão dizer que sou eu. Aí a gente olha pro cara, não, a gente olha pro crachá. Ah, você é o Zé de Matos? É. Pô, Zé de Matos, numa boa te ver. Porque a gente nunca ia saber que ele é o Zé de Matos. Então, as nossas festas são assim. Tem que ter o crachá para identificar. Então, é o passado que se foi. Né? É o passado que se foi. Então, esse esquema aqui mostra muito bem isso. Se Deus é justiça, misericórdia e bondade, se Ele é isso, tem duas vertentes. A piedade e a impiedade. Mas olha aqui, ó, a impiedade deve ser uma contradição com isso aqui. Mas a piedade, como Deus é piedoso, ela dá uma oportunidade de reparar as nossas faltas. Ou seja, na afirmação que o atributo de Deus, a lei divina, que é Deus estatui, Deus é igual a Deus, então ele tem que ser coerente com ele mesmo. Se ele é igual a ele, ele tem que ser justo, misericordioso e bom, porque aqui Deus é Deus. Mas se ele não é Deus, ele tem a impiedade. Aí ele move um castigo sem oportunidade de reparação. Portanto, isso é negação do atributo de Deus. Estão aqui, justiça, misericórdia e bondade. Ele estatui uma lei da impiedade. Então esse Deus aqui é diferente do Deus de lá. Portanto, essa seta aqui, ela é coaptada, ela não consegue avançar. Então aqui fica muito claro tudo isso. Está aqui, Deus. E nós estamos falando uma coisa bonita, porque aqui não tem Satanás no meio. Não tem inferno, não tem demônio. Tem o nosso livre-arbítrio. Quem quer acordar ele? Tem o nosso livre-arbítrio. Acordou. Tem o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que entender isso que é bonito. Nós somos donos da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso poder de decisão, das nossas opções, da nossa escolha, enfim, nós somos donos de nós próprios. E é dentro desse arbítrio que nós temos que pautar a nossa caminhada no bem. Sem isso, nós não vamos encontrar Deus. Aí vamos ter esse Deus aqui. É o Deus da Guerra Santa, é o Deus das cruzadas, é o Deus que estabelece a Inquisição, é o Deus que castiga, que pune, é o Deus da fome, é o Deus da peste, é o Deus da guerra, é o Deus da mortandade. Vocês estão me entendendo?
Queria saber se vocês estão me entendendo. Cada religião, ela tem uma concepção de Deus. É sobre essa concepção de Deus que a religião se forma. Os antigos judeus tinham uma concepção, os antigos, de quê? Os outros de hoje já mudaram um pouco. Tinham uma concepção de um Deus do exército, o Deus que pune, o Deus que castiga. Então, aquela concepção era um Deus temente. Eles diziam, temos que ter temor a Deus. Então, a religião judaica girou no monoteísmo em função do Deus temente. Quando Jesus surge do meio judaico, porque ele nasceu no próprio ambiente judeu, e era de judeu, como os seus apóstolos todos, mas ele traz uma nova concepção de Deus, que é o Deus do amor, o Deus da piedade, o Deus da misericórdia. Então, gira o cristianismo original em função de um Deus misericordioso e bom. Então, cada Deus cada concepção de Deus vai dar um tipo de religião. Então, se nós temos a concepção, o espiritismo, mais tarde, 2000 anos após Jesus, estava tudo atravessado. Tudo que Jesus disse foi interpretado, deformado. Vieram reformas. Vieram a reforma protestante, com Martinho Lutero, em 1517. Não é? 1517 a 1527, com Martinho Lutero na Alemanha. Depois vieram os batistas, os presbiterianos, os adventistas. Vieram toda uma série de dissidências, os anglicanos. Não é? Vieram uma série de dissidências dentro da reforma protestante. Mas continuou. Então, houve uma nova concepção de Deus. É o Deus da graça. E Martinho Lutero, ele advoga que nós temos a graça. Se nós tivermos a fé e a graça, nós vamos superar o nosso destino. Mas o Espiritismo diz que tem a lei da causa e efeito. Eu acredito na graça de Deus, sim. Mas são casos excepcionais. É alguma coisa muito excepcional. Porque o que marca realmente é a lei da causa e efeito. Nós somos responsáveis pelo aquilo que produzimos e geramos. Então, nesse momento, a nossa concepção é desse Deus que nos está dando N oportunidades através da sua piedade. Bom, Allan Kardec então bota aqui, diz que se um filósofo disse que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo pode-se falar da pluralidade das existências, da reencarnação. Mas como dissemos, Deus não pede licença, não consulta nossas ideias. Vejamos de que lado estão as probabilidades e abordemos o assunto sob outra ótica, mantendo ainda a abstração dos ensinamentos dos espíritos, e para tal unicamente com o estudo de uma corrente filosófica. Porque essa tese, Allan Kardec exclui dessa tese os argumentos dos espíritos. Por isso que ele fez isso. Ele quer usar os argumentos da lógica, que são argumentos que um filósofo usa, sobretudo de uma parte da lógica que é chamada lógica formal, que são os conceitos, o raciocínio, os juízos, os argumentos, as proposições. Então ele articula o pensamento todo dele dentro da lógica formal. Exclui os espíritos. Mas mesmo articulando o pensamento dele,
e, sobretudo, dentro da lógica formal, ele vai chegar à conclusão factual da necessidade da pluralidade da existência e da reencarnação. Isso é um texto que nós tínhamos que fazer uma brochura e distribuir para as pessoas que tenham realmente interesse em estudar e não sejam preconceituosas, que são poucas, porque em geral o povo não gosta de estudar. O povo gosta de cantar, dançar, se divertir, o povo é lúdico, o povo gosta da bagunça, gosta da zona, gosta da confusão. Mas de pensar e refletir, isso não é muito com o povo. Não é muito. Mas o assunto é para pensar. Então aqueles que são mais sérios é que vão absorver esse trabalho. E diz ele afirma, se não a reencarnação, ainda nesse raciocínio, temos apenas uma vida no corpo. Isso é claro. Está claro para todos nós, né? Se não há encarnação, uma vida só. Ele está raciocinando. Se nossa existência no corpo é única, a alma de cada pessoa foi criada por ocasião do nascimento. Se é a única existência, a nossa alma foi criada quando nascemos. A menos que admitamos a existência anterior da alma. Mas, se só existe uma encarnação, nesse caso deve-se perguntar, o que era a alma antes do nascimento? E se seu estado não constituiria numa existência sob qualquer forma? Também é uma boa indagação. Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Está claro isso? Ou ela existe ou ela não existe. Esse é o raciocínio dele, ou seja, hipótese sobre a existência da alma. Ou existe ou não existe. Se ela existia, qual sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era o mesmo ou menos que não tivesse existido. Ou seja, se ela existia, mas se ela é zero, então ela não tem consciência do mesmo. Então é mesmo como se não tivesse existido. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Havia um processo evolutivo ou não? Num ou no outro caso, qual a situação da alma ao chegar ao corpo? Admitindo de acordo com a crença comum que a alma nasce com o corpo, o que vem a ser o mesmo, já que antes da reencarnar ela só dispõe de faculdades negativas, se a alma nasce com o corpo, então, ou mesmo antes de encarnar, ela não tem nenhuma atividade intelectual, não tem nenhuma atividade ou nenhum conhecimento moral e intelectual. Portanto, ela é zero em conhecimento. Ou seja, ela não tem nenhuma individualidade. Aí vem os comentários. Isso que é a beleza do professor Kardec. Eu vou até beber uma água aqui, porque isso me emociona. Ele agora vai colocar em oposição essas duas afirmações. Ou a alma existia, ou não existia, Valtinho. Isso não tem nada a ver com o espiritismo nesse momento. Isso é um raciocínio tipicamente filosófico. É bom para os filósofos lerem isso, esse texto. Como se vê, Allan Kardec coloca em oposição duas importantes questões. Vamos lá, Milka? Inexistência da alma antes da reencarnação. Nesse sentido, estendendo-se a criação da alma no momento da encarnação. Ou seja, antes da encarnação não existe, ou se ela é criada durante a encarnação, no momento, é a mesma coisa, né? E existência da alma anteriormente
a encarnação. Aí os postulados estão formados. Muito bem, o que ele faz agora? Ele faz a oposição, existência versus inexistência. Feita a oposição, seu raciocínio subsequente será o de evidenciar os conflitos com a teoria da unicidade da encarnação. Ou seja, ele vai mostrar que a inexistência da reencarnação ou da alma antes da reencarnação, com caráter progressivo e evolutivo, é algo que não satisfaz a lógica e a razão. Então aqui fica bem claro a anterioridade das almas antes da reencarnação, da encarnação. Muito bem, vamos supor que não há encarnação, há uma vida só num corpo. Vamos supor que a alma seja criada no momento do nascimento, ou a alma não foi criada na ocasião do nascimento. Mesmo assim, sem nenhum caráter de individualidade, sem nenhum conhecimento moral ou intelectual. O que vale dizer é que foi criada, está no mesmo estado de que não tivesse sido criada. O que seria da alma? Tinha consciência de individualidade ou não tinha consciência de individualidade? Se ela tem consciência de individualidade, progressiva ou estacionária, sua situação ao chegar ao corpo é como uma alma que evoluiu com a consciência da individualidade. Mas isso não ocorre. Vou mandar aqui. Se não tinha consciência, volta aqui, a situação chega ao corpo é a mesma. Então, essa teoria de que a alma não foi criada antes da encarnação, ou no momento da encarnação foi criada, mas é zero, é uma situação de chegar ao corpo totalmente zerada para a alma. E a alma só vai ter essa oportunidade de usar esse corpo, porque terminada a vida, terminou a sua ligação com o corpo e ela mesmo deixa de reencarnar com o mal que fez ou com o bem que fez. Mas se ela tinha uma existência antes da encarnação, então ela tinha essa individualidade progressiva, ela chegou a uma situação, ao chegar ao corpo, com potencial de conhecimento e de intelectual moral. Então, as seguintes questões. Aí vamos fechar a aula de hoje. Feito essas duas oposições, Allan Kardec faz as seguintes perguntas. Por que a alma apresenta aptidões tão diversas e independentemente das adquiridas pela educação? Acho que o tempo vai andar, eu não vou poder, talvez, agora me pediu para terminar mais cedo, eu só posso andar 5 minutos, mas por que a alma apresenta aptidões tão diversas e independentes da adquirida pela educação? Porque uma pessoa que a gente educa, dentro da melhor forma de educação, ela não absorve aquilo. Ela tem outras tendências. E por que às vezes numa educação péssima sai dali um gênio? Como é que é isso? Até que ponto a educação influencia a formação do caráter e até que ponto não influencia? Até que ponto a educação influencia as tendências inatas e até que ponto não influencia? Até que ponto a educação influencia o valor intelectual do indivíduo
e o valor moral e não influencia? Por que há preguiçosos e diligentes? Por que há pessoas que são ambiciosas e outros vivem no ócio? Pais do mesmo filho, filhos do mesmo pai. O que está havendo então? Se é o mesmo ambiente, a mesma estrutura familiar. Da onde saiu essa diferença? De onde vem a aptidão precoce de algumas crianças de baixa idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outros permanecem inferiores e medíocres durante a vida inteira? Esses pequenos gênios. De onde vem? A minha esposa tem uma amiga, minha esposa, a gente já somos avós, né? Então a amiga dela tem uma neta, e a amiga é catolicista, extremamente católica. E a neta andou lá dizendo que conversava com umas fadas, com os doentes, né? E ela disse, não, fulaninha, a Joaninha está falando com fadas, com doentes. Isso é imaginação, isso não existe. Aí disseram para ela, Joana, você vai à França com a gente, fazer um passeio, eu tenho 5 anos. Falei, França? Eu já conheço a França, eu vou lá. Mas não, que conhece França? Que conhece França? França, não, você nunca foi à França? Você nunca foi à França, como é que você conhece França? Isso aqui bate também, quem está dormindo. Então está fingindo que está dormindo. Olha aqui. Tá bom, então vamos acordar. Você conhece a França? Essa imaginação foi para a França. Chegou lá, eu conheço isso aqui. Isso aqui é Tour Eiffel. Falou em francês. Essa menina está estranha, família católica. Foram visitar uma região lá do Rio, mais de esquerda, Rio Gauche. E ela viu uma casa aqui que meu pai viveu. Ele foi morto. Eu morei com meu pai nessa casa. Que isso, menina? Teu pai é aqui, teu pai está aqui. Que pai é esse? Bom, tinham que... Melhor levar lá para o padre e exorcizar essa menina que ela está com demônio. Bom, é porque nessa idade, em geral até no máximo 7 anos, o espírito ainda está muito vivo dentro do corpo. E as funções mentais da criança, que depois se desenvolvem, não obliteram essas tendências inatas que o espírito está trazendo de outras encarnações. Então é muito nítido você conhecer aquela criança, aquele espírito até 7 anos. Porque as coisas do que o espírito pode expressar com toda espontaneidade não são obliteradas pela evolução mental, pelo desenvolvimento dos neurônios, pela corte cerebral que vai crescendo. Então, são essas tendências. Ninguém explica essas tendências. Gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo genoma. É o mesmo genoma. É um óvulo que foi fecundado por 2 espermatozoides, um óvulo. Ele se cortou ao meio. Então o genoma daquele óvulo, o gene daquele óvulo, se casou com aquele gene daquele espermatozoide. E a outra metade, idem. Eles são idênticos. Por isso são chamados univitelinos. Mas quando crescem, são totalmente diferentes. E já desde criança, tem outras tendências. Isso não está no gene. Se tivesse no gene, eles tinham o mesmo comportamento. Teriam que ser iguaizinhos. Então, essas diferenças é que a psiquiatria não explica, não é, Irene? A psicologia não explica, não é, Irene? A genética não explica, não é, Irene? Ninguém explica. Nem a religião explica. Mas se você considerar a pluralidade das existências, a pluralidade vai explicar isso. Então, nós vamos terminar aqui
e depois nós vamos continuar na aula seguinte. Paramos na pergunta número 3 ou 4. Então, é porque me foi pedido para terminar mais cedo por causa da condução, né, Glorinha? Lembrando que semana que vem tem uma festa aqui, da qual... Hein, Marquinho? Eu não vou participar. Eu vou me esconder aqui. Eu não vou aparecer, tá vendo aqui, ó? Porque eu sou médium, eu não sou bobo. Então, eu tenho que usar essa máscara aqui, que o doutor Paulo, o professor Paulo não vai estar aqui. Vai estar sentado em algum lugar aí, aqui. Mas ele não vai vir. Ave Maria. Agradecemos esses breves momentos em que juntos estivemos em vosso nome e pedimos que nos abençoe, dando-nos condições de a cada dia fortalecermos mais a nossa fé na vossa justiça, que é a expressão da justiça de Deus. Esteja conosco, Senhor, porque vos és a verdade, o caminho e a vida para a qual nós devemos trilhar. Deus nosso Pai, por favor, pedimos a vossa irradiação para todos esses irmãos que se encontram em sofrimento, em dor. Pedimos irradiação pela nossa irmã Albertina Silva, que estava na casa de Felipe e teve que ser internada. E por todos esses nomes que se encontram aqui no nosso papel de irradiação. Deus amado, pedimos prece por esses irmãos desencarnados. Pedimos prece pelo nosso companheiro médico Sérgio Ortega Terra, desencarnado há 10 dias. Que o Sérgio Terra seja ajudado por vós. Pelo José, que mora lá em Belfort Roxo, que possa ser ajudado também. E por todos esses que têm desencarnado e que devem seguir o destino maior. Senhor, ao terminarmos o nosso trabalho, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 28 de abril do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Amém.